Bem-vindos a mais uma videoaula. Já pensando na decoração da nossa mesa nas festas natalinas? Que tal aprendermos a fazer um lindo porta-talheres reaproveitando uma lata de azeite? Eis aqui a minha sugestão de hoje. Esse simpático e alegre duende porta-talheres. Gente, ele é uma graça, muito fofo, muito fácil de fazer. Você reaproveita a lata e todo o duende é só na colagem, no termocolante, não tem costura, com exceção no fofo narizinho. Aqui está ele, já com os talheres, e fica uma peça muito prática, muito bonita para decorar sua mesa, e também é uma excelente sugestão para você presentear e vender ainda nesse Natal. Relembrando que vocês encontram o link para os moldes no texto da descrição desse vídeo. Então vamos agora ver ou rever a minha participação no programa Vitrine Aprenda e Faça com a nossa querida Cláudia Pacheco e os feltros Santa Fé. Gente, muito boa tarde, que alegria imensa, viu? Poder entrar na casa de vocês levando aulas lindas para que a gente possa fazer muito artesanato. Quem tem lata de azeite em casa, levanta a mão. Separa. Olha que trabalho mimoso. A gente vai aprender a fazer um porta-talheres usando uma lata de azeite. Com ela, Wanda Fornazieri, ela transforma aqueles materiais que a gente fala, vai para a reciclagem, vai para o lixo. Não, ela transforma em cada peça tão linda. Gente, olha que coisa mais querida. Feito com lata de azeite. De volta com Wanda Fornazieri. Olá, minha Muito linda. Bem-vinda. Obrigada. Que criatividade, imaginação. Obrigada, a gente sempre procura agradar, né? Todo Você é mundo. demais. A Wanda em todos os sentidos, como ser humano, como artesã, como profissional, maravilhosa, gente. E aqui ela pegou uma lata de azeite, que foi muito bem aproveitada e virou um porta-talheres muito do querido. Olha que coisa fofa. Todo revestido com feltros Santa Fé. E todos da nova coleção, né? De Natal, nova que coleção tá de linda. Natal, que tá lindo. Uma graça. Sensacional. Uma graça. Então, gente, a base é uma lata simples de azeite, qualquer marca. Você pode também, se não tiver, você pode substituir com uma outra tipo de lata, pode ser redondinha, mais quadradinha, de achocolatado. Sim, aí você adapta. também. Se não, você vê que não fica legal colado do lado, você coloca na frente. Tá, o duende, então não tem problema nenhum. Então vamos lá, vamos começar então com a base. Nós vamos forrar a lata aqui no caso eu estou usando os gorrinhos, né? A gente vai usar a entretela dupla face, tá? Então aqui eu risco um retângulo de 27,5 por 14, venho com ferrinho entre lã e algodão, passo, recorto em volta e vou começar a forração. A entretela, o termocolante serviria também? Não, porque você já não vai conseguir fazer as dobraduras aqui. Ah, perfeito. Tá? Então esse te dá mais mobilidade, principalmente se você errar. Então no caso aqui, olha, eu pego aqui, eu venho, eu já adiantei a forração, eu retiro a película. Que a entretela vai deixar o feltro com uma espécie de uma colinha. Isso. Pra você poder tapar lá. Aí no caso a entretela dupla face, ela só você encaixa. Se por acaso você vê que formou alguma bolinha, você levanta e dá uma arrumadinha, tá? Ok. Aí eu venho com a tesoura, eu alinho aqui por baixo, tá? Uso a lateral direita para fazer a emenda, porque aqui eu vou sobrepor ele e disfarça. Aí eu venho aqui com calma, eu só dou uns picotes e eu vou fazer a forração para dentro aqui, tá? Eu passo, olha. Aí ele fica nessa parte finalizada e eu vou pensar na forração interna. Aí eu venho com um EVA, eu recorto praticamente a mesma medida, mas os dados estão lá.
vou passar a volta toda cola de silicone líquida e eu vou só encaixar. E a minha preocupação é o quê? Eu encaixar para que a emenda fique na mesma direção da emenda do feltro, tá? Aí eu venho com outro pedacinho e vou colar também com a cola de silicone líquida a parte interna, tá? Então mais ou menos aqui já tá pronta. É só uma simulação, eu venho aqui com ela toda pronta. Olha, já tá toda coladinha, né? E aqui no fundo eu venho com outro EVA e faço o acabamento externo. Venho aqui com uma Passana Maria, só para dar um acabamento, uma graça. E eu vou, com a cola quente, fechar a parte de cima e depois a parte de baixo, tá? Bem simples. A nossa lata já tá pronta. Que tá? Belezinha, gente. É bem rapidinho, gente. Dá para trabalhar com Aí linha de produção. já vira um porta-pincéis, porta-lápis. O que você quiser, já ele pronto, já deu. Já deu. Uma graça. Para ele ficar firminho, para ele não ficar, né, ficar firminho, ficar em pezinho, eu tô usando o Santaflex 5.0, tá? E não tom cinza, mescla dos dois lados, que é uma cor meio neutra, que vai valorizar as cores do duende. O Santaflex é como se fosse um feltro mais encorpado da Santafé, que faz um sucesso absoluto, gente. Aí eu tenho ele já recortado, os moldes já estão disponibilizados, né, para vocês. Mas quem não conseguir encontrar o Santaflex, eu dou a dica de que fazer o quê? Faça dublagem de 2, 3 partes de feltro até você sentir que ele tá bem durinho, tá? A dublagem é com os feltros com... Ou você pode usar o termocolante definitivo, como você pode usar a cola branca também. Cola branca de recheio, feltro. Feltro, tá. Depois você recorta, tá bom? Aí eu venho agora, nós vamos, como eu disse, ela não vai usar praticamente costura nenhuma, nós vamos tudo na base da colagem. Então eu venho, eu risco, no caso aqui é a camisinha, na parte mais brilhosa do termocolante, tá? Aí eu vou recortar, colocar no verso do feltro, no caso aqui da estampinha, tá? Eu depois coloco o papelzinho por cima, tá aqui, tá? Eu coloco aqui por cima, ferrinho, 5 segundos, e para você poder só fazer a primeira aplicação. Venho, retiro o papel, recorto, tá? E aí a gente já tem a pecinha pronta. No caso aqui o meu já estava com o papelzinho separado, só vou retirar. Então eu venho com todas as partezinhas e nós vamos fazer a montagem. É um duende muito bonitinho. Isso. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer a montagem com as pecinhas soltas, acompanhando justamente o contorno, tá? Olha, você vê, tá todo aqui adesivadinho. Então eu vou começar aqui, olha, centralizando, eu venho, vou colocar a parte da primeira perninha, aí depois eu venho a segunda perninha. Você veja que eu vou acompanhando o contorno. A partezinha da camisa eu venho encaixo aqui um pouquinho abaixo da calça, acerto aqui, venho com a botinha, sobreponho, alinhando aquela partezinha aqui e depois eu coloco a outra botinha aqui. Então essa primeira partezinha aqui no suspensório eu ponho uma parte para cima, outra parte para baixo. Aí eu venho com o nosso papel protetor, fixação definitiva, ferrinho, também na temperatura algodão, 25 segundos, tá? E assim eu vou fazendo as complementações. Deixa eu mostrar aqui como ele fica pronto, olha. Então você vai chegar nessa forma aqui. Para dar um relevo aqui na sobreposição da bochecha, eu passei um blushzinho. Ficou faltando o quê? O bracinho. O bracinho, o que que é? Você vai colocar só essa partezinha aqui com o termocolante. Essa aqui em branco é o normal. A mãozinha também. Aí eu venho, sobreponho, coloco o nosso papel protetor por cima, novamente, ferrinho. Aí ele vai ficar prontinho assim, tá? Aí eu venho aqui, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, vou posicionar, colo só a partezinha de cima. E aqui eu vou dar o charminho, que é o sininho, eu vou colocar o sininho. Então, sempre vem essa partezinha aqui. Então eu venho e eu vou colar aqui, já prendo a mãozinha e já prendo o sininho. Já faz um 2 em 1 aqui rapidinho. Você vê que é uma peça simples, você vai fazendo por etapas,
Mas na hora da montagem, isso só vai ficar praticamente no ferro. Sim. A colagem mesmo é pouca. Agora vem aqui a partezinha dos detalhes, que são o rostinho, tá? Então aqui eu venho com os nossos adesivos, no caso aqui as boquinhas. Vou encaixar aqui. Vou colocar os olhinhos. Aí você... que você dá a expressão que você quiser, Isso, né? porque você tem a variedade de formas de boca e de olhos, né? Então aqui eu venho, posiciono mais ou menos. Aqui, como eu digo, a colinha que vem é só de posicionamento. Você depois fixa com a cola universal ou a cola de silicone líquida. Tá. O nariz, gente, a gente só vai fazer um alinhavo em volta do formato, franzir um pouco, colocar um pouquinho de enchimento e um blushzinho na lateral e a gente já vai posicionar. O nariz é não é feltro, é... Não, é o feltro no mesmo de Capri. É o mesmo. Como é que chama? No de Capri, é o mesmo do rostinho. É o mesmo do rostinho, a gente corta na forma oval. Depois a gente faz um alinhavo à volta, franze, coloca um pouquinho só de enchimento e pronto. Aí ele já fica certinho aqui. E aí a gente só vai fazer os detalhes. Os detalhezinhos que aqui. Nós fazemos 2 tufinhos com linha de crochê. E nós vamos colar aqui para fazer o cabelinho. Isso são todos detalhezinhos que você pode fazer. Se você não quer fazer tufinho, quer fazer pompom, pode fazer. Se quiser fazer uma franjinha, um topetezinho no próprio feltro, você pode fazer. Então aqui você depois só vai dando os detalhezinhos, colando os enfeitezinhos, dando os detalhezinhos com a caneta de permanente, que são os detalhezinhos da orelha. Aqui o detalhezinho aqui do gorrinho. Ele vai chegar pertinho para vocês verem, quer ver? Então você vai fazendo os detalhezinhos do olhinho, aí você vai montando ao seu modo o movimento. Na parte seguinte, é só você montar aqui e encaixar ele aqui. Vou tirar aqui só porque vai cair as pedrinhas, que não deu tempo de colar. E a gente vai com a cola quente, a gente posiciona ele na lateral. E ele já está prontinho. E bacana que como tem esse EVA por dentro, protege também os talheres. Isso, qualquer umidade, até para fazer uma limpeza simplesinha, com um paninho meio úmido, você pode fazer, né? Não tem... EVA aqui embaixo também, que você pode colocar na mesa, não arranha, não escorrega, nada, né? Não escorrega, e também né? protege da parte de corrosão da lata, né? Também. Ela pensa em tudo. Deixa eu só fazer uma Praticidade. coisa. Rápido. João, mostra pra tia. Isso aqui, gente, ela usou lata de atum. Tem no seu canal essa aula? Tem. Vou No passar canal do já o YouTube Instagram tem. dela e o canal. O Olha vídeo isso. rápido de montar essa rosa Ela encantada. é demais. Tem que ganhar prêmio na categoria reciclagem. Já falei. Ô, Santa Fé, obrigada. Vou trazer a Wandinha Fornazieri. Tem o blog, tem o blog com todos os trabalhos com tudo, que a gente né? tem, com tudo, os Ah, não dá moldes. tchau, não. Wanda Fornazieri, ela tá assim, Wanda com W. No Instagram, Wanda Fornazieri, e no YouTube também. No YouTube, no Facebook também, nas redes sociais, é sempre Wanda Fornazieri. Você é maravilhosa. Obrigada. Ai, que Você é bênção. Ai, muito que gentil. linda. Gente, o nosso amor, que é tão bom isso, né? Chegando na casa de vocês, muito obrigada, ó. Beijo, gente. Até a próxima. Atendendo a pedidos, eu vou mostrar para vocês mais detalhes da finalização da peça, ok? Então, iniciando aqui pela parte da forração, vou relembrar que a gente fez toda a forração com a entretela dupla face, que é aquela que a gente pode tirar e movimentar melhor, tá? Para forração. Uma dica que eu dou é nessa parte final aqui, a gente usar um pouquinho de cola quente, só para ela ficar com uma colagem definitiva, tá? Olha, só um pouquinho aqui e nesses dois últimos pontos da parte interna. É uma coisinha simples, mas dá um acabamento bem legal. Depois, no final, nós recortamos no EVA segundo o molde, né? Aqui nós vamos colocar como fundo, para dar, além do nivelamento, o melhor acabamento no fundo da peça, tá? Então, essa partezinha aqui a gente pode fazer com a cola quente ou com a cola de silicone líquida.
Aí eu venho aqui, encaixo. A parte daqui está pronta. A parte interna nós vamos forrar com o EVA, tá? Então nós vamos usar a cola de silicone líquida. Nessa parte precisa ser a cola de silicone líquida, tá? Então eu venho, vou colocando aos poucos, sempre de baixo para cima, que fica mais fácil. Aí nós vamos colocando, não sei se vocês conseguem visualizar. Nós vamos colocando primeiro de baixo para cima algumas tiras, tá? E depois, na altura aqui do finalzinho do feltro, vocês coloquem uma corridazinha de cola a volta toda, tá? Eu vou fazer toda nessa parte com calma e nós já voltamos. Já passei a cola silicone líquida por toda a parte da lateral da lata e mais aquele contorninho básico. Aí eu venho com o nosso EVA, nós vamos dar uma enroladinha, que é para facilitar ele encaixar direitinho sem se arrastar muito na cola. Aí nós vamos encaixar, como eu disse, na mesma direção da dobra aqui na lateral. Encaixamos com cuidado. Vamos acertando as pontas aqui no canto. E vamos empurrando até achar o limite. E com calma, nós vamos ajeitando a volta da lata, todo o contorno da lata, principalmente as curvas, tá? Esse é o grande segredo para ele ficar bem forradinho e o EVA bem fixado. Aí depois é só a gente encaixar aqui o transpasse, tá? Feito essa parte, nós vamos com a mesma cola silicone líquida, vamos espalhar aqui no fundo, com cuidado para não pegar na lateral. Vamos pegar o nosso recorte e vamos encaixar. Encaixe com calma, sempre pegando uma parte, colocando só uma parte no fundo, encaixando com calma e com uma canetinha, alguma coisa assim, você vai empurrando até ele encostar no canto. Ele encostar no canto e você vai dando umas batidinhas para ele pegar bem o fundo e ficar bem encaixadinho, tá? Olha, tá bem encaixadinho, não tá aparecendo o fundo da lata. E relembrando, para dar um acabamento aqui na parte inferior e superior, nós colocamos uma Passana Maria, uma cianinha, que você tiver à mão, tá? Aqui nós já temos a latinha já com a parte colada da Passana Maria e ela tá pronta, então nós vamos reservar, ok? Agora, daqui para frente, nós vamos usar somente o termocolante definitivo, tá? Todas as peças vão ser utilizadas com o termocolante definitivo. Então, para quem tem alguma dúvida, a parte do termocolante é a partezinha com mais brilho e é onde a caneta corre melhor, tá? Então eu venho com o molde, no caso aqui eu estou usando o molde da camisa como exemplo, eu vou com a caneta contornar em volta, tá? Aí eu venho com a tesoura, vou cortar com um pouquinho de margem. Essa é uma peça, como eu disse, é muito fácil porque você pode fazendo aos poucos. Você faz em produção de série. Vai fazendo todas as colagens no termocolante definitivo, depois vai fazendo o passo a passo na colagem e montagem final. Eu venho, coloco a parte do risco para baixo no verso do feltro escolhido. Aí eu venho com ferrinho em temperatura algodão e vou contar só 5 segundos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, é bem rapidinho.
Aí no caso, depois de retirar da película, ele fica nesse formato. Aí eu venho e recorto. Então a nossa peça fica pronta para usar no processo da montagem da peça. Como eu iniciei na primeira montagem, então nós temos então a nossa base de Santaflex e nós vamos encaixar todas as partezinhas, olha, sobrepondo umas sobre as outras, tá? Até formar a partezinha de baixo do corpinho. Sempre lembrando para ter uma centralização aqui do contorno, tá? Então, o que nós vamos fazer agora com calma? Vamos pegar nosso papel protetor, colocar por cima e com o nosso ferrinho, na mesma temperatura de algodão, agora nós vamos fazer a fixação definitiva por 25 segundos, tá? Por cada parte. Agora nós vamos continuar a sobreposição. Então na sequência nós vamos vir com a partezinha do babado, vou tirar aqui o papel. Vamos encaixar aqui. Vamos vir com o chapéu. Nós sempre vamos procurar centralizar com o contorno. Tirando o papel primeiro, a gente sempre também tem que lembrar de verificar se foi tirado o papel protetor, tá? Essa pré-montagem é necessária fazer com calma, justamente para não sair nada torto. Porque como o termocolante definitivo é realmente definitivo, não tem como depois tirar do lugar, tá? Então a nossa última parte de encaixe, para que a gente tenha certeza que já possamos colar, vem a parte da basezinha da cabeça. Ela vem meio inclinadinha, tá? E aqui, como uma dica, a partezinha da decoração da barra do chapéu, do gorrinho, é ele não ultrapassar a ponta da orelhinha, tá? Então, tudo isso em ordem, a gente já vem com calma, voltamos o nosso papel protetor, vamos novamente com o ferrinho a seco em temperatura algodão e colocar por 25 segundos cada parte. Pronto, ele já está quase todo pré-montado. Agora nós vamos vir com a segunda parte da cabeça. Essa partezinha aqui é para dar um relevo, a mais no rostinho, tá? Olha, encaixamos e vamos vir com o papel protetor e mais uma vez 25 segundos. Ainda temos o detalhezinho da ponta do gorro, e pode ser feito junto na hora que for colocado a cabeça. Essa partezinha da base do duende já está pronta. Na sequência, relembrando, nós temos a basezinha no filtro branco, normal, sem termocolante. Tem aqui a partezinha do estampado com o termocolante e a mãozinha sem termocolante. Nós vamos colocar aqui, centralizar a mãozinha, e na hora que nós formos fixar a manga, já vamos prender a mãozinha junto, tá? E mesma coisa, 25 segundos no ferro. E o bracinho também está pronto. Já não vamos mais utilizar o termocolante definitivo, agora é só colagem. Fazendo a finalização aqui da parte do bracinho, nós vamos posicionar, centralizando, deixando aqui, olha, na metade entre os gominhos da gola. Vamos colar só na partezinha superior, com a cola quente.
E a parte da mãozinha, antes da gente colar, a gente vai colocar um sininho, uma bolinha, alguma coisa relativa a Natal. Vamos aproveitar a partezinha do fiozinho e vamos fixar a peça e a mãozinha. Pronto, ó. Agora nós vamos o que? Nós vamos fazer o rostinho. Para início, nós vamos utilizar, então, um pouquinho de blush, dando sempre umas batidinhas e depois girando. Assim faz com que a gente não coloque demais. Aí vão dando o tom que agrade mais para dar atenção a mais no rostinho, né? Para dar uma graça a mais ao rostinho. Pronto. Então agora eu venho para fazer o narizinho, tá? Vou deixar um pouquinho aqui de lado. E venho aqui. Nós temos o formatinho dele já recortado no feltro, no de capri. E nós vamos com uma linha de pesponto rosinha. Vamos fazer um alinhavo à volta todinha. Sempre não esquecendo, como nós vamos fazer um fuxico, passar um ponto além de onde nós começamos, tá? Aí nós vamos dar uma franzidinha. E vamos colocar um pouquinho, uma coisinha mínima do enchimento acrílico, tá? Suficiente para ele ficar bem redondinho. Vamos colocar dentro. Vamos franzir. Esse ficou bem redondinho, ainda cabe um pouquinho mais. Colocamos mais um pouquinho e vamos encaixando o enchimento com cuidado. Agora sim nós vamos fechar ele todo com um fuxico e vamos arrematar. Ajeitamos ele bem para ficar em formato oval. E para dar uma graça a mais, nós vamos passar um pouquinho de blush só na lateral, também sempre dando umas batidinhas. E depois passando e distribuindo a cor. Tá? Vamos deixar de ladinho e vamos fazer a parte da colocação dos olhos e da boca. Agora eu venho com a minha cartela de combo de bocas, escolho a que mais lhe agrada, eu escolhi essa da Arco 2 e nós vamos posicionar. Esse posicionamento é feito porque esses resinados, eles têm uma colinha de fixação, tá? Que é só para você só movimentar, não é definitivo. Aí eu escolho a cor dos olhos. Vou usar verdinho para mudar um pouquinho. E nós vamos posicionar. Para saber a posição definitiva, nós vamos o quê? Nós vamos simular com o nosso narizinho. Aí nós vamos ver qual a posição ideal, principalmente dos olhos. Tá? Acertando a posição, vendo que tá legal. E agora, com calma, nós vamos colar definitivamente com a cola universal, tá? Eu tiro o narizinho e com calma eu vou colocando a nossa cola universal para a fixação definitiva dessas partes resinadas, tanto a boca quanto os olhinhos.
Agora nós vamos fixar o narizinho com a cola quente. Para dar mais detalhes, eu vou usar as canetas permanentes. No caso aqui, eu estou usando a média, para dar esse detalhe a mais na ponta da borda da bota, tá? Ele dá uma evidenciada a mais na peça. Passo de um lado, passo do outro. Aí eu venho, vou baixar um pouco a peça, eu vou dar o detalhe do gorro, que seria o detalhe das dobras do gorro. Uma coisinha simples de nada, mas já dá uma diferença bem grande. Agora eu vou trocar de caneta, venho com a fina e agora eu vou dar os detalhes do rostinho. Então nós temos o que para fazer detalhes? Detalhezinho da curva aqui da orelha, tá? Faço de um lado, faço do outro. Depois nós temos os olhos. E a sobrancelha. Que é o que vai dar a expressão de sapequinha do nosso duende. Pronto, a parte das canetinhas finalizaram. E agora vamos dar o brilho nas bochechas. Para dar o brilho nas bochechas, então vamos lá com o nosso pinta bolinhas, tinta de tecido branca e com calma vamos aplicar a tinta nas bochechas. Como sempre, a tinta sempre precisa de um retoque. Então, vem mais uma segunda camada. E aguardamos a secagem. Para os tufinhos, nós vamos usar linha de crochê. A minha primeira peça eu usei a linha Anne, que é mais fininha, então vocês fariam a volta no dedão e dariam 15 voltas cada um. Agora eu estou usando o mesmo padrão de cor até, mas é a linha de crochê Duna, que é um pouquinho mais grossa. Então, para quem tiver um pouco mais grossa, você pode usar também. Você vai fazer o mesmo processo, vai pegar aqui a ponta, colocar a ponta embaixo, o dedão vai dar, só que agora vai dar somente 10 voltas, tá? Para ele não ficar muito grosso. Então, a gente começou embaixo, vamos terminar em cima, cortamos, vamos cortar um pedaço a mais para fazer a amarração. Viramos com cuidado, dobramos ao meio aqui, e vamos amarrar no centro. Feita a primeira amarração, depois nós vamos apertar bem e fazer o nó final. E vamos acertar as pontas no mesmo nível do tufinho. E vamos fazer mais um. Com os tufinhos prontos, nós vamos dobrar ao meio, colocar um pouquinho de cola. Vamos fixar aqui na testa e vamos fazer a mesma coisa na outra ponta. Achamos direitinho, damos um apertadinho, ele fique bem homogêneo, como se fosse um topetezinho só. Aí agora vamos colar os detalhes finais, que são os botões e as meias pérolas. Vamos colar o botãozinho de floco de neve aqui na lateral, o botãozinho no suspensório e
as meias pérolas em alguns pontos. Nosso duende está finalizado. Vamos agora fixá-lo na base da lata. Para finalizar então a peça, vamos então colar na base da lata. Então, primeiramente, prestem atenção para a parte da emenda, tá? A parte da emenda sempre fica para a direita e vai ficar atrás do nosso aplique de duende, tá? Então eu venho, alinho aqui o pé com o final da lata, tá? Essa é a nossa primeira parte de orientação de colagem. Então eu venho aqui, coloco um pouquinho de cola. Isso é para facilitar vocês na visualização da colagem. Colei aqui, aí eu venho com calma a partezinha da mãozinha e vou aplicar a cola embaixo. Então eu tenho os dois extremos já fixados. O que eu posso fazer também é dar uma levantadinha um pouquinho aqui por trás e passar um pouquinho mais aqui nessa lateralzinha da lata. Pronto, agora a peça ficou bem firme. E agora é só presentear ou vender. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem um like, comentem e compartilhem mais essa super dica de ecoartesanato. E aguardo vocês na próxima quinta. Até lá!